Olá, o tema dessa aula é transformador, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o transformador monofásico ideal, tá? Vou trazer para vocês as principais características, a relação de transformação, relação entre impedância de entrada e impedância de carga, assim como também as grandezas de tensão e corrente relacionadas, né, entre o primário e o secundário, né, a entrada e a saída do transformador. Como é que isso chega, né, no circuito equivalente e algumas especificações, né? Vou mostrar um dado de placa para a gente ter uma noção de como essa informação é transmitida, né, na prática para quem vai usar aquele equipamento. Bom, primeiro falando um pouquinho do transformador ideal, né, a gente diz que normalmente um equipamento, um dispositivo eletroeletrônico, ele é ideal quando a gente não considera algumas perdas, né? Ou seja, perdas elétricas, perdas magnéticas, né, as perdas ômicas, a gente despreza para trabalhar num modelo que seja mais próximo da perfeição, né? Às vezes, dependendo da aplicação, essas desconsiderações que a gente faz, né, não afetam muito na nossa análise, mas em outros casos sim. Então, cabe a quem está analisando ver qual a situação, né? Se a gente pode ou não ignorar essas perdas. Tá? No nosso caso aqui, para analisar o transformador de uma forma geral, a gente vai poder fazer sim, né? Isso quer dizer que a gente vai poder trabalhar com o transformador ideal. E o que quer dizer um transformador ideal? O que quer dizer a gente ignorar essas perdas? Né? Quer dizer que a gente vai dizer que o transformador, por exemplo, tem um núcleo de alta permeabilidade. Isso quer dizer o quê? Que o fluxo magnético ele vai circular tranquilamente através desse núcleo, tá? Vai ter uma facilidade para circular esse fluxo, tá? Vai dizer que ele tem um acoplamento perfeito, né, que é a relação entre as suas bobinas, né, as indutâncias, a indutância mútua, tem uma conexão, um encaixe, né, como costuma dizer, perfeito, realmente. Não apresenta perdas, né? Aqui está relacionado às perdas ômicas, às perdas magnéticas, a gente vai desprezar essas perdas, né? E com isso a gente é possibilitado a trabalhar com a relação de transformação, né? Então, no transformador ideal, isso é possível, tá? E falando um pouquinho de como funciona o transformador, para a gente ter uma ideia, né, do que seria essa relação de transformação. Um transformador nada mais é do que um núcleo, né, de um material ferromagnético, né? Então, esse núcleo aqui que a gente vai considerar que tem uma alta permeabilidade, é o que se deseja de um transformador na prática, né? Porque uma alta permeabilidade quer dizer que o fluxo vai circular aqui dentro tranquilamente, né? Sem resistência alguma. Então, quanto maior a permeabilidade, mais fácil vai ser a circulação desse fluxo aqui, tá? No transformador, a gente, né, um transformador básico, o clássico, o que a gente teria? 2 enrolamentos, né? Então, essas bobinas aqui estão ligadas, né, de um lado, e essas bobinas aqui ligadas do outro. Notem que a gente tem uma quantidade de bobinas diferente, né? Normalmente, né, a gente consegue identificar o transformador, se ele está aumentando ou se está diminuindo, pela quantidade de espiras. Então, esse lado que tem menos bobinas, né, vai ser o lado de baixa tensão. Já o lado que vai ter mais bobinas, né, é o lado de alta tensão. Então, o que acontece? Vamos pensar que a gente vai conectar uma fonte de tensão aqui, tá? A gente vai conectar uma fonte de tensão, fechando esse circuito dessa primeira bobina aqui. Então, a gente fazendo isso, o que acontece? Vai ter uma circulação de corrente, né? Vou chamar essa corrente de 1, e essa tensão que está nos terminais dessa bobina vai ser I1. Notem que essa tensão aqui é uma tensão alternada, tá? Já eu volto a falar um pouquinho sobre essa tensão alternada. Mas, enfim, essa tensão alternada circulando, né, fazendo circular essa corrente nesse sentido aqui, da forma como está disposta aqui, estão dispostas as bobinas, né, usando a regra da mão direita, você vai perceber que o fluxo aqui, no interior dessas bobinas, a resultante dela vai ser para cima, né, se eu usar a regra da mão direita. E esse fluxo ele não tem muito caminho aqui, não. Ele só tem uma opção de circular, né? Que seria aqui dentro desse núcleo, né, ferromagnético, e passando por dentro das duas bobinas mesmo, tá? Aí é onde entra o fato dessa fonte ser alternada, né? Porque o que a lei de Faraday diz? A lei de Faraday diz que se eu tenho um fluxo magnético que ele é alternado, circulando dentro de uma bobina, né, então eu vou induzir uma tensão. Eu posso ter duas formas de alternar esse campo magnético, esse fluxo dentro de uma bobina. Ou eu mexendo a bobina, porque aí eu movimento a área, ou seja, as linhas de fluxo que vai cortar essa bobina podem mudar com o movimento da bobina, né? Então o campo poderia ser constante, né? Mas a outra opção que a gente tem aqui, a bobina está fixa, está numa posição,
Tá? E o que eu estou variando? Se essa tensão é alternada, então essa corrente é alternada. Então, se essa corrente é alternada, o fluxo que ela vai gerar é um fluxo alternado. Então, o fato desse fluxo ser alternado, quando ele circula aqui dentro dessa bobina do secundário, né, ele está variando, né, varia com o tempo. Então, isso vai fazer com que sejam induzidas tensões, né, nos terminais dessa bobina aqui. Né? Isso é o que Faraday diz. E se, por um acaso, eu fechar esse circuito aqui, né, eu vou ter, sim, uma corrente circulando aqui também. Né? Então, esse é o princípio básico do transformador. E, por essa razão, né, esse tipo de transformador, ele só pode funcionar com tensão alternada, né? Justamente para que eu possa ter essa variação de fluxo lá no secundário, né? E, consequentemente, ter a indução dessa tensão. Então, se eu pusesse aqui uma tensão contínua, eu não ia induzir essa tensão aqui, eu não ia ter, né, essa alimentação desse circuito aqui no secundário. Tá? Então, normalmente, a gente chama o lado que a gente está alimentando, né, de primário, e o lado que a gente está botando a carga, ou está fazendo as medições, né, é o secundário do transformador. Né? Então, uma mesma estrutura de transformador ela pode ser conectada das duas formas, ou elevando a tensão ou baixando a tensão. Tá? Então, o que vai dizer isso é só a tensão que eu estou impondo. Né? Então, seria isso. O transformador, né, tem o primário dele vai ser o lado que a gente está alimentando e o secundário o lado que a gente está conectando a carga ou está fazendo as medições. Aí, considerando aqui essas tensões, essas correntes, né, e o fluxo em cada uma das bobinas, a gente tem o quê? Que a tensão nas bobinas do primário, né, no conjunto de bobinas, né, com N bobinas, N1 bobinas, ela depende da variação desse fluxo. Tá? Mesma coisa para o conjunto de bobinas lá do secundário. Então, eu tenho que a tensão induzida lá no secundário, ela vai ser proporcional ao número de bobinas, né? E a variação do fluxo que passa por ela. Só que, com essa construção que nós temos, esse exemplo que eu mostrei para vocês, o fluxo é exatamente o mesmo, né? Porque o caminho é fechado, né? Então, todo o fluxo que passa pela bobina 1 também passa pela bobina 2. Então, se eu fizer uma relação entre essas duas equações, né? Por exemplo, se eu dividir uma pela outra, eu vou ter uma relação de V2 com V1, de N2 com N1, e esse fluxo 2, lembrem que ele é igual ao fluxo 1. Então, ele vai sumir aqui, né? Essa divisão vai ficar 1. Então, o que a gente tem? A gente conclui que, quando eu tenho um transformador, eu posso fazer uma relação, né? Dizer que a tensão do secundário sobre a tensão do primário é igual ao número de espiras do secundário sobre o número de espiras do primário. Tá? Essa relação N2 sobre N1, né, número de espiras do secundário pelo do primário, é o que a gente chama de relação de transformação. Então, esse N, que é a relação entre as bobinas do secundário com o do primário, é o que a gente chama de relação de transformação. Tá? Então, elas são proporcionais. Então, proporcionalmente ao número de bobinas, a relação de bobinas que eu tenho, eu já tenho uma ideia de como essa tensão vai se elevar ou vai se abaixar. Tá? Bom, essa relação de transformação, esse número N, né, a gente geralmente expressa no transformador dessa forma, 1 para N. É como se, para cada bobina do primário, eu tenho N bobinas no secundário. Esse N, ele sempre vai ser maior do que 1, ou seja, eu sempre vou estar elevando essa tensão? Não, nem sempre. Esse N pode ser menor do que 1 também, tá? Então, mas a relação sempre é dada dessa forma, 1 para N, onde N é a relação de transformação, tá? Esse aqui seria um exemplo, aqui é o que a gente viu no slide passado. Um fato curioso em relação aos transformadores, né, é que ele proporciona a conservação de potência. Né? O que eu estou dizendo? Que a potência que a gente tem no primário de um transformador, ela é exatamente igual à potência que a gente tem no secundário de um transformador. Tá? Isso aqui vale para qualquer potência, potência complexa, potência ativa, potência aparente, potência reativa, por isso que eu escrevi aqui potência, né? Porque essa conservação ela é válida para todos os tipos de potência. Né? Notem que a gente tem, no processo todo, né? Desde a geração, passando pela transmissão, até a distribuição de energia elétrica, né? Nós temos várias etapas de transformação. Né? Quando ela é gerada, é levada essa tensão, passa por um transformador para levar essa tensão para que ela seja transmitida. Né?
Aí essa tensão é transmitida. Quando chega numa cidade, numa região, ela é rebaixada um pouco, né? Ou seja, mais um transformador. E quando ela chega nas casas, ou seja, para ser distribuída, né, ela também tem um outro processo de rebaixamento. Então, ou seja, se a cada etapa dessa, que eu preciso usar um transformador, eu fosse somando perdas ao meu sistema, né, ficaria inviável eu usar esse sistema como é hoje. Então, uma das razões da gente usar bastante o transformador é o fato da conservação de potência, tá? Bom, então, pegando aqui o caso da potência aparente, né, V1 e 1, tá? Como eu tenho a conservação, vai ser igual a V2 e 2, tá? Isso é uma característica realmente do transformador. Então, eu sei que V2 sobre V1, né, a gente concluiu, por causa da combinação dos fluxos, né, é igual à relação de transformação. E pela conservação de potência, eu sei que V2 sobre V1 é igual a I1 sobre I2. Ou seja, eu também posso relacionar as correntes que passam nos enrolamentos do transformador através da relação de transformação. Notem que esse V2, esse V1, esse I1, esse I2, é tudo em relação aos terminais da bobina do transformador. Se eu tiver alguma coisa conectada em série com essa bobina, né, a tensão, né, eu não posso usar a tensão mais geral. Eu tenho de sempre usar essa relação, considerando que V2 é a tensão nos terminais da bobina, independente do que tenha ligado, né, mais na frente lá com elas, tá? E a corrente são as correntes que realmente passam pela bobina. Então, se forem essas correntes, eu posso usar essa relação aqui de transformação considerando N. Notem só que é o contrário, né? É V2 sobre V1 é igual a N e o I1 sobre I2 que é igual a N, tá? Tem é trocado aqui, certo? Bom, e só para exemplificar aqui a conservação de potências também para o caso da potência complexa, né? Então, a potência complexa no primário, ela é dada por V1 e I1 conjugado, né? V1 e I1, tensão e corrente no enrolamento primário, né? No enrolamento né, do lado que a gente sempre normalmente considera o esquerdo do transformador. E usando a relação de transformação, eu escrevo V1 como sendo V2 sobre N, e o I1, né, o conjugado eu deixei de fora, o I1 sendo N e 2, também pela relação de transformação. O N é um número real, né? Então ele não é afetado pelo conjugado. Então, esse N vai cancelar com esse, e eu tenho V2 e 2 conjugado, que é justamente o valor da expressão para a potência complexa lá no secundário, né? Então, mais uma razão para a gente, né, perceber que há a conservação de potência, né? E isso vale, novamente dizendo, para todas as potências. Complexa, aparente, ativa e reativa. Bom, a relação de transformação, como ela é sempre dada dessa forma, 1 para N, né? 1 está para o enrolamento do primário e 2 para o enrolamento do secundário. Então, a gente, só olhando para a relação de transformação, a gente tem como dizer o tipo de transformador que é, né? Por exemplo, quando a gente tem um N maior do que 1, ou seja, eu vou ter 1 para 10, 1 para 20, 1 para 100, por exemplo, né? Esse N sendo maior do que 1, o que acontece? Quer dizer que para cada bobina do primário, eu tenho, por exemplo, 10, né, 20, 100 bobinas no secundário, entendeu? Ou seja, eu tenho menos bobinas no primário, então ela vai pegar menos tensão, mais bobina no secundário, eu vou pegar mais tensão. Então, quando eu boto no primário uma tensão menor, eu vou ter uma tensão maior no secundário, tá? Já quando eu tenho um N menor do que 1, por exemplo, 0,5, quer dizer que para cada bobina no primário, eu tenho a metade, né, dessas bobinas no secundário. Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou abaixando essa tensão, né? Se eu ponho 100 volts no primário, né, eu vou ter, nesse caso, 50 volts no secundário, tá? E quando essa relação de transformação é igual a 1, isso acontece? Acontece. Porque uma das características do transformador, né, é a de isolamento, né? Por que isso? Porque vocês perceberam, quando eu mostrei o desenho do núcleo e dos dois enrolamentos, que não há contato elétrico entre a bobina do primário e a bobina do secundário, né? O fluxo de energia se dá pelo meio magnético, através do fluxo magnético. Então, como eu não tenho esse contato, né, de fio do primário com o secundário, né, então o transformador ele caracteriza um isolamento entre o circuito que está conectado no primário com o circuito que está conectado no secundário. Então, às vezes, essa característica é utilizada, né, de um transformador só para fazer o isolamento. Então, quando a gente tem uma relação de transformação 1, por exemplo, né, caracteriza isso, né? Eu não quero nem elevar nem abaixar minha tensão, mas eu quero usar essa característica do transformador de isolamento, né? Então, isso é feito também. Bom, só falando um pouquinho
das equações para a impedância do transformador, né? Então, a gente vai chamar de impedância de entrada a impedância na entrada da bobina do primário, né? Por quê? Eu sei que a minha impedância de entrada, né, vista do transformador, da entrada do transformador, ela é dada pela tensão nas bobinas do primário, né? Lembre que essa tensão é em cima da bobina do transformador, tá? Dividido pela corrente que passa por essa bobina. Então, essa relação vai me dar o que eu chamo de impedância de entrada, tá? Eu posso chamar de Zin, mas eu vou chamar de Z1 para botar nas equações, né? Então, tudo que tiver relacionado a 1 vai ser associado ao primário e tudo que for associado a 2 ao secundário. Né, que eu chamei aqui de impedância de carga, que é como se fosse uma impedância que a gente fosse pendurar lá nas bobinas do secundário, ou seja, eu vou conectar em paralelo com a bobina do secundário. Como é secundário, eu posso chamar ela de 2 também, né? E como é que eu encontro uma expressão para essa carga lá no secundário, para essa impedância do secundário? Vai ser a tensão do secundário sobre a corrente do secundário, tá? Ou seja, das bobinas do secundário, né, na verdade. Então, isso aqui é como se fosse a impedância de saída do transformador e isso aqui é a impedância de entrada do transformador. Por que eu estou colocando assim essas expressões para elas? Porque a gente vai fazer uma misturada aqui, tá? Eu vou pegar a impedância do primário e vou escrever em função das grandezas do secundário e o contrário, tá? Então, partindo lá da mesma equação, né? Z1 é V1 sobre 1, né? Que é a impedância de entrada do transformador. E eu sei que o meu V1, né? Eu posso dizer que é V2 sobre N. E eu sei que o meu I1, né, vai ser N2. Então, eu colocando nessa expressão, eu consigo dizer que a minha impedância, que está lá no primário, que é lá da entrada, eu posso escrever em função dos parâmetros do secundário. Mas, além do que isso, a gente vai usar essa expressão, na verdade, para refletir, né? O que seria isso? O que seria essa reflexão? Essa impedância Z1, né, eu parti ela originalmente lá do primário, tá? Ela está lá do lado da bobina do primário. Só que o que eu vou fazer? A bobina do transformador, né, eu tenho a bobina do primário, a bobina do secundário, e às vezes, para eu resolver esse circuito, fica um pouquinho complicado para eu considerar a análise do circuito com aquele transformador no meio. Então, o que é feito? Né? Tem um artifício que a gente chama de refletir, né, os elementos de um dos lados no outro. Então, o que eu estou dizendo aqui com essa expressão? Eu estou dizendo que se eu tenho uma impedância que está lá no primário, né, que é Z1, eu posso pegar essa mesma impedância, tirar ela do primário, tá, botar como se fosse um curto no lugar dela, e escrever essa impedância lá do outro lado, lá no secundário, com esse valor aqui, sendo Z2 sobre N ao quadrado. Tá? Depois eu vou exemplificar mais isso para vocês, para deixar mais claro, mas a ideia é essa, tá? É pegar a impedância que eu tenho no primário, né, e transportar ela para o secundário. E se for o contrário, né? Se eu quiser transportar tudo para o primário, então o que eu vou fazer? Né? A mesma coisa, só que o contrário. A impedância do secundário, originalmente, eu sei que ela é V2 sobre I2. Se eu escrever o V2 em função de V1 e o I2 em função de I1, eu tenho que o Z2 pode ser N ao quadrado, né? Z1. Z1 é quem? É o V1 sobre I1. Então, eu consigo associar, né, uma impedância no primário e no secundário, né, através da minha relação de transformação. Se vocês notarem, essa primeira equação aqui, ó, é igualzinha a essa de baixo. Todas as duas vão me resultar na expressão Z2 sobre Z1 é igual a N ao quadrado. Né? Só para mostrar que tanto faz eu migrar do primário para o secundário, como do secundário para o primário, tá? Bom, aí como é que ficaria isso, né? Digamos que eu queira pegar a minha impedância, tá? Que está lá no secundário, Z2, né? Porque antes, como é que eu tinha? Eu tinha aqui VS1, Z1, Z2 e VS2. E aqui no meio eu tinha as bobinas do transformador. Aí eu quero eliminar essas bobinas do transformador que estavam aqui no meio, tá? Aí o que eu vou fazer? Aqui antes não era Z2, né? Quando ela estava lá no secundário, ela era Z2. Só que aqui, ó, eu trouxe ela para o primário. Se eu voltar aqui na minha expressão, ó, o que eu vou fazer? Z2 era a expressão que eu tinha, tá? Aliás, Z2 era a expressão que eu tinha, né? E eu trouxe para cá, né? E ela ficou o equivalente a Z1. E Z1 é quem? É Z2 sobre N2. A mesma coisa eu posso fazer para as fontes de tensão, tá? Eu sei que o V2 sobre V1, né, é igual a N. Então, quando eu quero refletir uma fonte que está lá no secundário para o primário, ela lá no secundário é como ela fosse V1 nessa equação. Quando eu boto ela para o primário, é o equivalente a V1. Então, V1 vai ficar igual
a V2, né, que eu chamei aqui de VS2, sobre N. Tá? Então, com isso, eu consigo escrever todos os parâmetros que estavam, né, no secundário, escrever como se eles pertencessem ao circuito primário. E, com isso, eu consigo eliminar os enrolamentos do transformador. Certo? E a mesma coisa eu posso fazer do lado contrário. Ó, aqui eu tenho o secundário original, né? O Z2 e o VS2. E o que eu fiz? Eu peguei essa impedância Z1 que estava lá no primário e trouxe para escrever aqui no secundário. Se ela era Z1 lá no primário, aqui ela vale N² vezes Z1. VS1 estava lá no primário também. Se ela é VS1 lá no primário, quando eu trago ela para o secundário, ela passa a ser NVS1, né? Sempre obedecendo essas relações aqui que a gente encontrou, tá? Bom, aí só para deixar um resumo dessas equações, né? Então, a gente tem, para relacionar as tensões nos enrolamentos do transformador, V2 sobre V1 é N, tá? I1 sobre I2 é N, e Z2 sobre Z1 é N². Tá? Então, com essas equações aqui, a gente consegue resolver as malhas de um transformador sem muita dificuldade, né? Porque a gente faz a transformação, a reflexão, né, desses elementos de um lado para o outro, para o que for mais conveniente. Para a gente fechar, antes de eu passar para um exemplo, né, aqui só mostrando para vocês uns dados de placa. Né? Esse primeiro aqui, né, um transformador monofásico, tá? E aqui note que ele não chama de primário, de secundário, né? Ele chama de lado de alta tensão e lado de baixa tensão. Aí notem que aqui, ó, tem vários valores de tensão para o lado de alta, né? Como é que eu sei qual é a tensão, então, desse transformador de fato? Da alta tensão. Ele mostra aqui, né, algumas possíveis conexões. É como se dentro dele, aqueles enrolamentos que eu mostrei para vocês, eles estivessem meio divididos, tá? E dependendo da ligação que eu faça externamente, ele orienta aqui qual é a ligação para ter qual nível de tensão, né? Então, por exemplo, se eu ligar I1, ou desculpe, o terminal 1 com o terminal 11, né? O terminal 1 com o terminal 11, eu vou ter essa tensão aqui no lado de alta. Se eu ligar o 1 com o 12, aí vou ter essa tensão. Tudo depende de como esse transformador é construído internamente, como essas bobinas são arranjadas internamente. Tá? Isso é interessante porque eu consigo, com o mesmo transformador, trabalhar com vários níveis de tensão, com várias relações de transformação, né? Dependendo de como eu fizer a minha ligação aqui. Em vez de usar só um transformador, né, eu divido essas bobinas e faço, né, várias opções aí. Tá? E no lado de baixo, eu só tenho duas opções, né? Ou 230 ou 115 volts, certo? Esse outro transformador, ele já é mais objetivo, né? Um modelinho menor, com a potência menor. Aqui eu tenho que a minha entrada ela é fixa, né? Ele já mostra o desenho aqui, ó, é 230 volts. E a minha saída eu tenho duas opções, tá? Ou eu tenho 11 volts, ou eu tenho 7 volts, tá? Então, dependendo, ele dá os números aqui, que é onde você vai fazer as conexões para a tensão que você deseja, tá? Então, aqui são exemplos de especificação, né, de transformadores que, né, de repente, a gente pode se deparar aí no dia a dia, tá bom? E eu trouxe 2 exemplos para mostrar para vocês, né, para tentar deixar mais claro. Esse primeiro é bem simples, é só para a gente se familiarizar com as equações, tá? E o outro a gente vai resolver realmente uma malha com um transformador no meio. Tá? Então, esse primeiro diz o seguinte, né, um transformador ideal, né, tem a relação de transformação 2.400 para 120 volts. Aqui ele já está dizendo que o meu primário vai ter 2.400 volts e o meu secundário 120 volts. Sempre é assim, a esquerda é o primário, a direita é o secundário. E eu tenho 9,6 kVA, ou seja, 9.600 de potência aparente. E eu tenho 50 voltas no secundário. Aí eu peço, primeiro, a relação de transformação, o número de voltas no primário e as correntes no primário e secundário. Então, vamos começar com a relação de transformação. Primeiro, eu vou botar os dados aqui, tá? Só para organizar, né? Porque eu sou dessas. Então, V1 aqui, ó, minha tensão no primário, 2.400, no secundário, 120, minha potência aparente, né? 9.600 voltampere, e número de voltas do secundário, que é N2, 50 voltas. Bom, então eu tenho o quê? Da minha relação de transformação, eu sei que N é V2 sobre V1. Aí aqui está direto, realmente é só aplicar a fórmula, tá? É só para vocês saberem relacionar as equações com os dados que são fornecidos. Então, substituindo aqui, né, eu tenho que V2 é 120, o V1
é 2.400, então eu tenho uma relação de transformação de 0,05. Então, só com a relação de transformação, eu já sei que esse transformador é abaixador, tá? E, obviamente, aqui em cima eu já tinha, né, já tinha como perceber isso, né? Ele passa de 2.400 para 120, então ele está diminuindo essa tensão. E, realmente, a relação de transformação deixa claro isso, tá? Não tem unidade, né, porque aqui é adimensional, essa relação de transformação. Pronto, então essa seria a resposta da letra A. A letra B, eu estou pedindo aqui o número de voltas do primário, ou seja, o N1, né? Eu tenho o quê? Lembram que a minha relação de transformação ela é V2 sobre V1 e também é N2 sobre N1, tá? Como eu já sei meu N, né, que a gente achou que é 0,05, e eu sei que o N2 é 50, é só organizar aqui que tem essa informação, tá? Ou então, posso fazer como eu fiz aqui, ó, peguei as tensões. Mas como eu já achei o N, eu poderia botar aqui o N já, né? Que foi justamente essa divisão aqui. Então, com isso vai ter um valor, a gente vai ter um valor de N, de N1, de 1.000 voltas, tá? Então, se no secundário eu tenho 50 voltas, né? No primário eu tenho 1.000 voltas. E é sempre bom vocês percebendo se está coerente, né? Ó, se no primário eu tinha uma tensão maior do que no secundário, então eu tenho que ter mais voltas no primário. Então, isso está coerente, né? Para a gente não se perder. Porque, às vezes, você consegue achar um erro se você consegue identificar, né, se uma coisa não está indo bem, não está de acordo com o que é esperado. Pronto, então essa seria a resposta da letra B. A letra C, eu quero saber as correntes no primário e secundário. Eu quero saber quem é I1 e quem é I2. Bom, eu tenho, pela potência, né? Lembrando que o transformador, né, no transformador, a gente tem a conservação de potência, então eu tenho que a potência aparente no primário, é V1 e I1, que é a mesma potência no secundário, V2 e I2, tá? Tem de ser igual. Então, eu conheço a minha potência, que é 9.600 kVA no transformador. O V1 é 2.400, então eu já acho quem é o I1, né? Então, o I1 vai ser 9.600 dividido por 2.400. Isso vai dar 4 amperes. Aí, aqui eu tenho duas formas de achar a minha corrente I2. Ou eu posso repetir o que eu fiz aqui para a corrente I2, né? Fazer 9.600 dividido por V2, que vai ser 120, né? E achar o I2, que tem que dar o mesmo resultado se eu usar a relação de transformação, que foi o que eu fiz aqui. Eu disse que N é I1 sobre I2, tá? O N é 0,05, né, que eu já tinha achado lá na letra A. O I1 eu achei agora que é 4, então acho o I2, tá? Então, o I2 fica 4 sobre 0,05, que dá 80 amperes. Se eu fizesse pela potência, né, usando essa expressão aqui, tem de dar a mesma coisa, também tem de dar 80 amperes, tá? Então, esse seria seriam os valores das correntes, né? No primário, 4 amperes e no secundário, 80 amperes. Notem que, para ter a conservação de potência, se eu tenho um abaixamento da tensão, então a corrente vai se elevar, né, comparando o primário com o secundário, né? Isso é coerente, já que esses produtos eles se mantêm, né? Se eu olhar para o V1 e o V2, se eu tenho um aumento, então eu tenho que ter uma diminuição na corrente, tá? Bom, e o segundo exemplo, a gente tem essas duas malhas conectadas pelo transformador, tá? Onde eu tenho aqui na primeira malha eu tenho a fonte, tenho impedância, e na segunda malha eu só tenho esse resistor aqui. E eu estou dizendo, né, que o transformador é ideal e que eu quero encontrar essa tensão V0 aqui, né? Eu tenho várias formas de fazer esse exercício, né? Como eu quero V0, você podia pensar, eu vou levar os meus elementos que estão aqui no primário e vou refletir todos eles nessa malha aqui. Por quê? Quando eu reflito no secundário, a corrente que eu achar já vai ser I2. Essa tensão V0 já vai ser a tensão V0 que eu quero. Mas eu tenho que refletir a fonte, o resistor, o capacitor. Ao invés de fazer isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso refletir só esse resistor, trazer ele para o primário, porque aqui eu já tenho esses 3 elementos, eu só precisaria refletir esse resistor de 20 ohms para cá, né? Foi assim que eu fiz, tá? Aí vou achar a corrente 1, depois achar a corrente 2 e acho o V0, tá? Ou então, como essa resistência aqui, 20 ohms, está escrita aqui no primário, eu posso achar a tensão em cima dela, né, que não vai ser V0, vai ser V0 refletida no primário, e depois usar a relação de transformação e trazer V0 de volta. Também poderia ser feito assim, tá? Isso tudo é escolha. Então, vamos lá. Primeiro passo vai ser refletir essa impedância, esse resistor, no primário. Né? Então, vou pegar esse resistor de 20 ohms e vou levar lá para o primário. Qual é a equação que eu vou usar? Eu sei que Z do secundário sobre Z do primário vale N ao quadrado. Eu vou chamar a minha impedância do secundário, eu vou chamar de ZL, tá?
que é o 20 ohms. ZL é igual a 20 ohms. E sempre que tiver uma linha, eu vou me referir a essa mesma grandeza, só que refletida do outro lado. Então, como ZL, eu estou dizendo que é a impedância lá no secundário, então ZL' vai ser o correspondente de ZL escrita lá no primário. Então, ZL está para o secundário, assim como ZL' está para o primário. Tá? Então, o que eu quero achar? Eu sei quem é o ZL, ela é escrita lá no secundário, que é 20 ohms, e o meu ZL', que é o correspondente dela lá no primário, é o que eu quero encontrar. Então, o meu ZL', né, que é o que eu vou achar, né, eu vou escrever em função. O 20, que é o ZL, que é a impedância lá no secundário, né, ela está relativa a Z2, que ela está no secundário. A relação de transformação é 2. Tá? Eu nem chamei a atenção para isso. Deixa eu só voltar lá no desenho. Ó, tá vendo? Aqui tem 1 para 2. Então, meu N, a minha relação de transformação é justamente esse 2 aqui, tá bom? Eita, já achei tudo. Pronto. Aí aqui, quando eu achar esse valor de ZL, vai dar 5 ohms. Isso quer dizer o quê? Lá no secundário, né, do transformador, essa impedância vale 20 ohms. Mas se eu pegar essa impedância e representar ela lá do lado primário, ela vai valer 5 ohms. Tá? É isso que eu estou dizendo. Então, é justamente esse desenho aqui. Né? Eu eliminei o meu transformador porque eu trouxe tudo que estava no secundário, eu trouxe para o primário. Né? Se tivesse mais coisas lá, eu só poderia escrever dessa forma quando eu trouxesse tudo. Né? Então, se eu tivesse fonte, eu tenho que trazer a fonte. Se tivesse outra impedância, eu tenho que trazer a outra impedância. Mas, como só tinha uma impedância, então, eu já fechei minha malha aqui no primário. E uma vez que eu representei todos os componentes, né, no caso aqui no primário, então a corrente que circula aqui é justamente a corrente do primário. Tá? Eu posso fazer essa afirmação. Vai ser a mesma corrente 1. Então, quando eu achar essa corrente aqui, já vai ser a corrente do primário do transformador. Certo? Então, esse ZL aqui, lembrando que ele vale 5 ohms. Aí, qual é o próximo passo agora? Lembra que eu quero achar V0, né, que é a tensão em cima desse resistor, só que lá no secundário. Para isso, eu vou achar essa corrente 1. Né? E eu vou usar basicamente a lei de Ohm mesmo. Né? Eu só tenho uma malha, tenho uma fonte de tensão só, vou usar a lei de Ohm. Quem é minha tensão V? Né? É a fonte, que é 120 fase 0. Quem é minha impedância total? Vai ser a soma dessas impedâncias aqui. Vai ser o 4 ohms menos J6 mais 5 ohms. Né? Lembram que ZL vale 5 ohms. Vezes a corrente, que é I1. Né? Realmente, eu só tenho uma malha. Eu substituindo aqui o ZL por 5, né, e achando o valor de 1, eu tenho que o I1 vale 11,09, fase 33,69 graus amperes. Tá? Então, essa é a corrente no enrolamento primário do transformador. Aí, qual é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa corrente, vou usar a relação de transformação para achar a corrente equivalente lá no secundário. Tá? Eu quero achar I2. Então, eu vou partir aqui, né, da minha relação de transformação, que é I1 sobre I2. Já achei o I1 lá, o N eu sei que vale 2. Né? Então, com isso, ó, eu vou ficar com 11,09 fase 33,69, que foi a corrente que eu achei lá na malha do primário, e dividir pela relação de transformação. Então, a corrente I2, né, que é a corrente que circula no secundário, vale 5,54 fase 33,69 graus. Quando eu fizer isso, né, aí eu já tenho a corrente I2, é a corrente que, de fato, circula aqui nesse resistor de 20 ohms. Aí eu volto para a minha configuração original. Tá? Quando eu fizer isso, aí eu uso a lei de Ohm direto aqui para ter o valor de V0. Né? Eu sei que o V vai ser ZI, o Z é a impedância, que é 20 ohms, o I é o I2, né, que a gente achou no slide anterior. Então, eu tenho que meu V0 vai ser 110,9, fase 33,69 graus volts. Tá? Então, com isso, a gente acha essa tensão em cima desse resistor de 20 ohms. Na verdade, sim, a gente poderia distribuir aqui, essa corrente que passa aqui é I1, né, essa corrente nessa malha, a corrente nessa malha é I2. Eu poderia percorrer essa malha, até pode, né? Só que realmente dá bem mais trabalho. Então, aqui nos terminais do transformador, você ia considerar, por exemplo, que eu tenho a tensão V1. Aqui nos terminais do secundário, né, das bobinas secundárias aqui, você vai considerar que tem V2. Aí você vai percorrer essa malha aqui considerando V1, percorrer essa malha considerando V2. E vocês têm as duas relações adicionais, que
V2 sobre V1 vale 2 e que I1 sobre I2 vale 2, tá? Nesse circuito aqui, talvez até nem dê tanto trabalho, mas comparado com o que a gente fez de só fazer a reflexão, né? Realmente fazer a reflexão dá bem menos trabalho do que eu ter de resolver a malha, né? Como a gente está acostumado a fazer. Certo? Mas é uma opção, tá bom? Então, por hoje era isso, né? E até mais. Tchau, tchau.